O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, filhos. Eu gostaria que você curvasse tua cabeça e pedisse que o Espírito Santo de Deus viesse sobre você neste momento. Que o Espírito Santo venha para te iluminar. Que o Espírito Santo de Deus venha para trabalhar a terra do teu coração, a fim de que essa palavra possa cair, possa crescer e frutificar. Você pode pedir: Senhor, derrama teu Espírito sobre mim. Mais uma vez, Senhor, eu como teu filho venho aqui pedir. Eu preciso dessa graça para que a tua palavra possa frutificar em mim. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, pede com fé. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, levante as mãos. É tão lindo, é tão lindo,
brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Filhos, a primeira leitura de hoje é do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos de 7 a 9. O texto é uma profecia de júbilo, preste bem atenção. Por que júbilo? Porque vai afirmar que o Senhor vai reunir novamente as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Ora, como é que essas ovelhas se perderam? Nós temos que entender que o profeta Jeremias, ele vai fazer as suas profecias cerca de 600 anos antes do nascimento de nosso Senhor. Neste período, foi aquele período onde Babilônia invade Israel, destrói Jerusalém e leva o povo de Israel para o cativeiro. Quanto tempo durou o cativeiro? 50 anos. Imaginem, 50 anos estes homens aprisionados, distantes das suas famílias. Ou seja, Israel já não era mais o mesmo. Os pais estavam divididos dos filhos, divididos das mães, e isso era sentido por toda a população de Israel. Mas o Senhor Deus então faz a profecia: rejubilem, se alegrem. E Ele vai dizer assim: porque eu serei como um pai para Jerusalém. E Ele vai dizer: olha, virão uma carreata de cegos, aleijados, grávidas e parturientes. Chegarão com lágrimas, mas eu, o Senhor Deus, não permitirei mais que eles andem por caminhos tortuosos. Tirarei os obstáculos do seu caminho e lhes levarei por um caminho reto e que tenha água para que possam matar a sua sede. Gente, prestem atenção, no meio de nossas dificuldades, Deus sempre quer agir, Deus sempre quer estar conosco para nos mostrar um caminho de retidão. O povo de Israel foi para o exílio por conta da sua cabeça dura, como nós muitas vezes passamos por dificuldades, porque nós não temos ouvidos abertos para acolher conselho, porque muitas vezes nós não temos ouvido aberto para guardar a palavra de Deus, porque muitas vezes não temos ouvido aberto para mudar alguns defeitos de caráter que nós temos, e quando isso não acontece, nós sofremos as consequências das nossas próprias escolhas. É verdade ou não é? Sabe o que mais me chateia? É ver que toda hora a pessoa erra e fala assim: ai padre, porque o demônio está fazendo isso comigo. Não, o demônio não, é você. Ele pode te tentar, mas quem age é você. Você muitas vezes não presta atenção nos erros que você está cometendo. Muitas vezes não quer nem saber se não está agradando a Deus. Muitas vezes não quer nem saber se não está ferindo o outro, e vai e comete o erro. Sabe o que é mais bonito disso? Saber que você tem um Deus que não desiste de você. Gente, o que me mantém, sabe, o que mais me mantém nessa fé é saber que tantas vezes eu caí, tantas vezes eu me confessei, e tantas vezes o Senhor estendeu a mão e me levantou. Tantas vezes eu estive na minha cegueira e o Senhor estendeu a mão e curou a cegueira do meu coração. Veja, mas essa profecia de Jeremias, se pensava que ela estava totalmente concluída quando o povo de Israel voltou do exílio. Mas não, ela não foi concluída aí. Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Então preste atenção, quando se cumpriu essa profecia? Que cegos voltariam, que seriam acolhidas as grávidas, as parturientes, que haveria um momento onde o povo iria se alegrar e teria um caminho reto. Quando isso aconteceu? Veja, essa profecia foi se completar com quem?
com Jesus Cristo. É Ele o cumpridor da profecia. É Ele, quando se encarna, que vem trazer direção para aqueles que estão na escuridão. E o Senhor hoje quer trazer direção para a tua vida. O Senhor hoje quer te tirar da escuridão. O Senhor hoje novamente quer fazer com que as escamas que prendem os teus olhos, que não te deixam olhar com fé, caiam por terra, para que você tenha uma fé grande e você chegue ao conhecimento de Deus e tenha salvação. Amém, meu filho? O Senhor quer agir em você, na tua vida. Então Jesus vai cumprir essa profecia. E o evangelho de hoje nos diz que ele estava em Jericó. Jericó é uma das cidades onde nós estamos tendo esse conflito hoje, lá em Israel. Jesus passava por ali e certamente já muita gente seguia Nosso Senhor. Um cego de nascença, chamado como? Como que era o nome do cego? O que significa Bartimeu? Como? Bar significa filho e Timeu é o nome, filho de Timeu. Bartimeu certamente escutou falar de Jesus. Alguém disse dos milagres que Jesus realizava. A cidade estava agitada, não era muito grande, mas estava agitada. Esse menino nasceu cego. Um cego era considerado como um amaldiçoado. Talvez era cego porque os pais pecaram. Vivia pedindo esmola. Essa era a condição. Vivia sentado naquele lugar de sempre, pedindo esmola. E hoje, muitas vezes nós passamos por um irmão de rua e nós nem olhamos para ele. Imaginem naquele tempo, como é que esse menino se sentia. Mas ele queria sair daquela condição que ele estava. E ele então escutou falar de Jesus, dos milagres que Jesus realizava. Escutou falar que Nosso Senhor, quando pregava, certamente tocava profundamente o coração das pessoas. E porque ele escutou alguém falando, despertou nele a fé. A fé vem pela escuta do quê? Da palavra de Deus. Vai nos dizer São Paulo, presta atenção. Se você quer que a tua fé cresça, você precisa ter um conhecimento abrangente, maior da palavra. Por isso, às vezes, quando o padre começa a pregar, eu faço questão de explicar algumas coisas. Porque se você não souber o contexto bíblico, você não cresce na fé. E o desejo do Senhor é que você cresça e amadureça na fé. Diga para quem está do teu lado, o desejo de Deus é que você cresça e amadureça na fé. Então vamos lá, eu vou tocar mais na ferida de vocês hoje. Então estava lá Jesus, esse cego escuta falar dele. E quando Jesus está passando, com uma ousadia incrível, este cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os discípulos tentaram calar este homem, mas ele não se calava. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando alguém necessita de alguma coisa, essa pessoa vai até onde ela sabe que é necessário ir. Às vezes na fé nós não temos ousadia para pedir. Às vezes na fé nós não temos ousadia de ir até Jesus. Nós temos ousadia para pecar, mas não temos ousadia de ir até Jesus. E o Senhor gosta que você tenha ousadia. O Senhor gosta que você peça por Ele, porque Ele é Pai. E qual é o pai que não gosta de ver o filho falando com Ele? É verdade ou não é, meus filhos? Sim ou não? Será que você tem tido essa ousadia de buscar o teu Deus, de falar com o teu Deus, de falar para Ele: Jesus, olha, eu estou precisando de Ti. Senhor, eu estou aqui, eu necessito Te escutar. O Senhor gosta quando fazemos isso, sabe? E aí preste atenção, ele não somente gritou por Jesus, mas ele demonstrou algo diferente das outras pessoas. O que ele falou? Jesus, repitam bem forte, Jesus,
filho de Davi. Ele disse algo de Jesus. Filho de Davi é uma verbalização de um título messiânico. Ele estava dizendo: Jesus, eu creio que tu és o Messias, o prometido que nós esperamos, tem piedade de mim. Ninguém falava isso de Jesus. Uns diziam que ele era profeta, mas aquele homem, quando escutou falar de Jesus, a fé brotou no seu coração, e ele tinha certeza de que o Jesus que estava passando ali podia transformar sua vida. E ele então continua: Jesus, filho de Davi, olha para mim. Os discípulos então tentam tirar ele, e o que Jesus diz? A palavra de Deus vai dizer: quando Jesus escutou que ele falou filho de Davi, Jesus parou e disse: tragam. No que trouxeram o cego, Padre Léo brincava muito com essa passagem, sabe? Jesus diz assim: o que tu queres, né? Gente, o homem era cego, né? E aí ele diz: eu quero ser curado. Prestem atenção. Em outros evangelhos, Jesus também curou o cego, mas Jesus pegou barro e colocou no olho. Este não. Jesus simplesmente diz para ele assim: então vai, a tua fé te salvou. Vocês prestem atenção numa coisa. Ele era cego de nascença, sim ou não? Mas a cegueira que Jesus queria curar não era somente a cegueira de nascença. Era a cegueira que gerava uma escuridão de fé no seu coração. Cegueira que está presente em muitos de nós. Cegueira que tem tomado conta do nosso mundo, da nossa sociedade, sobretudo da juventude. Irmãos, eu recebi uma pesquisa semana passada que 30% da juventude do Brasil não tem fé em nada. Nós estamos com um país que tem se laicizado cada vez mais, e nós temos que nos preocupar com isso, porque nós temos uma gama de jovens que estão cegos, que não têm mais esperança, e quando nós não temos fé, nós estamos na escuridão, meus irmãos. Quando nós não temos fé, nós não conseguimos lutar pelos obstáculos que nós temos à frente, porque sem a fé nós só vamos até onde a nossa força, o nosso conhecimento, as nossas estratégias são capazes de ir, mas a fé te faz ir além, a fé te faz saltar montanhas. A fé, como diz nosso Senhor, pode fazer com que você diga para uma montanha: saia daí e venha para cá, e ela vai sair, porque a fé move todas as coisas. Não é possível a gente viver sem fé. E para que esses homens tenham fé, esses jovens tenham fé, eles precisam escutar falar de Jesus. Muitos vêm à missa, mas não têm fé. Muitos estão aqui, mas não têm vida de oração, porque talvez não deixaram a palavra de Deus passar do ouvido para o coração. Às vezes ela só entra no ouvido e sai pelo outro, mas o que nosso Senhor quer é que a fé entre pelo ouvido e caia no teu coração, e assim possa frutificar. Está entendendo, filho? Sim ou não? O Senhor quer fazer uma obra na tua vida, mas é preciso deixar esta fé. Se você hoje deixar essa fé cair no teu coração, tua cegueira, a escuridão sairá de você, e você vai ter uma vida de retidão, porque o Senhor é a tua vitória. É o Senhor quem te dá um caminho reto para seguir. À medida que este homem chega até Jesus, ele é curado da sua cegueira, e ele passa a ser iluminado. Saiu da escuridão, foi iluminado, agora estava cheio de fé. E o que acontece? Depois o Evangelho vai dizer: e ele continuou seguindo Jesus. A partir do momento que ele foi iluminado, agora ele quer passar a ser iluminador, porque ele começa a levar a palavra de Deus aos outros. Eis aqui, filho, o que nosso Senhor quer de você: que você deixe ser iluminado, deixa cair as escamas da escuridão. Deixa o Senhor te iluminar para te tirar da tua situação de pecado. Deixa o Senhor te iluminar para tirar da tua situação onde você tem as tuas falhas comportamentais.
para que você possa ser um iluminador. Tantos amigos teus estão na escuridão, quem os iluminará? Você é chamado a iluminar. Vá e fale de Jesus, o resto Ele fará. Amém, meus filhos? Vocês creem nessa palavra, sim ou não? Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Pode ser mais forte. Vai ficando em pé. É tão lindo, tão simples, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas, em meu coração. Cante forte, deseje isso e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo. Levante tuas mãos, cante forte. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus.